Olá meus amigos, hoje neste vídeo eu não vou falar de direito, nem de matemática, né? Que às vezes eu me arrisco em falar alguma coisa de matemática, mas hoje eu vou tentar dizer como que eu, como um concurseiro que fui, eu fazia para responder questões de interpretação de texto. Pode parecer uma coisa boba, mas muita gente já entrou em contato comigo lá dentro do Base Jurídica, dizendo o seguinte: professor, eu queria muito que você trouxesse para a gente aqui um professor que me ajudasse a interpretar textos. E olha que coisa absurda, né? Ou que coisa espantosa, porque é inimaginável que uma pessoa ela entre para o ensino médio, saia do ensino médio e tenha dificuldades em interpretar um texto. E veja, isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, é basicamente o contrário. Eu quero ajudar você que tem essa dificuldade a resolver isso. Eu não estou aqui para criticar você não. Por vezes o problema não é você, por vezes o problema é o sistema de ensino e infelizmente os professores que nunca fizeram com que você pensasse criticamente sobre as coisas. E esse é um ponto importante, porque às vezes começa a pegar as suas provas de concursos e comece a ver na parte de português que você pode até ter acertado muitas questões de gramática, mas vez ou outra você errava questões de interpretação de texto. E aí, amigos, eu preciso dizer que realmente houve um erro por parte de quem ensinou para vocês tudo isso. E você precisa ter uma leitura crítica. Quando você vai fazer a leitura de um texto, você precisa olhar com lupas e olhar coisas que podem ser perguntadas para você antes de você ler a pergunta. Veja só, como que você lê corretamente um texto, ou de uma das formas corretas de você ler um texto? Você vai lendo, dá uma passada pela primeira vez naquele texto, sem grifar nada, e depois, numa segunda vez, você já começa a grifar algumas coisas que podem parecer importantes para você, parágrafo por parágrafo. É assim que você interpreta texto. Por quê? Porque você precisa mastigar aquilo que está escrito. Sabe o que acontece às vezes? A pessoa simplesmente... Vou até dar uma ideia aqui para você. A pessoa está aqui, ó. A pessoa viu a palavra livros aqui. Aí ela nem lê o texto, ela já vai lá e diz o seguinte: bom, aqui tem alguma coisa que fala sobre livros. Ah, então a resposta é essa, livros. Meu Deus, a pessoa nem leu o texto, a pessoa viu uma palavra que está no texto e essa palavra também está nas respostas. O preguiçoso vai lá e diz: não, a resposta certa é essa aqui, porque lá em cima tem livros, aqui embaixo também tem livros. Mas espera aí, cara, espera aí um pouquinho, né? Tenha consciência de que você está no concurso, quando está fazendo uma prova, você pode estar decidindo a sua vida. Você pode estar decidindo o que você vai fazer nos próximos meses, nos próximos anos na sua vida. Não significa que você vai ficar ali até o final da sua vida, mas você vai dar um passo muito importante. E cada questão de concurso é importante e eu insisto nisso. Então, amigos, o que eu quero dizer aqui é como eu leria esse texto e como sempre deu certo para mim. Ah, existem outros métodos? Existem. Eu não sou professor de português, mas eu sou concurseiro. E aí eu posso trazer aqui para você, se você duvidar, volte a alguns vídeos, veja em quantos concursos eu passei. E o ponto importante é, você precisa saber interpretar textos. Se você pega questões de concurso e se você erra questões de interpretação de texto, é porque você está fazendo a interpretação de modo errado. Olha só, porque a indústria... Peguei um texto aqui que caiu no Enem, inclusive, tá? Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Então esse é o título. Então por que uma indústria chamada de indústria do empreendedorismo de palco vai me destruir? Ou seja, significa que a ideia do texto é mostrar coisas que irão me destruir, certo? Acho que você já entendeu, né? Aí vamos começar a ler. Se antigamente os livros enormes e com suas 700 páginas cuspiam fórmulas, equações e cálculos que te ensinavam a lidar com o fluxo de caixa de sua empresa, hoje eles dizem: você irá chegar lá. Acredite, você irá vencer. Então, primeiro parágrafo, o que está dizendo aqui? Se antigamente os livros eles eram muito grandes e tinham, esse cuspiam aqui é uma expressão muito forte, né?
Por vezes você poderia até ter uma questão dizendo o seguinte: qual é uma outra forma de você dizer a palavra cuspiam? Né? Então você poderia ter, qual a ideia aqui de um livro cuspir fórmulas, equações e cálculos? O que está, qual a ideia ali? Os livros estavam repletos, estavam cheios de fórmulas, jogavam, lançavam fórmulas. Né? Então, importante. Então, se antigamente, então existe uma comparação do antigamente com o hoje. Então, se antigamente os livros cuspiam fórmulas, hoje os livros dizem, você vai chegar lá. Então existe ali, o que você entende? Existe ali uma contraposição de ideias, ou uma contradição. Existe uma comparação do que era antigamente e do que é hoje. Tá? Aí olha só, mindset, empoderamento, millennials, networking, coworking, deal, business, deadline, salesman, com perfil hunter. Olha, um monte de palavras, que muitas delas você pode até nem saber. Tudo isso faz parte do seu vocabulário. Então, o que se quer dizer aqui? Que essas palavras aqui estão dentro de um vocabulário. Que vocabulário é esse? Vocabulário dos livros de hoje. Tá? Então, vocabulário dos livros de hoje. O pacote de livros é sempre idêntico e as experiências são passadas da mesma forma. Você está a 1 único centímetro da vitória, não pare. Ou seja, qual é a ideia aqui deste parágrafo? Todas essas expressões aqui são expressões de pessoas que estão numa certa área, que estão fazendo uma certa coisa. E tudo isso está nos livros de hoje. Então, nos livros de hoje, essas expressões são comuns. O que significa que são linguagens comuns. São formas de um certo grupo de pessoas falar. Então veja só, e de certo modo você sabe isso, né? Quando você, por exemplo, conversa com alguém que é de uma igreja, ele vai falar num certo linguajar de uma pessoa que é da igreja. Você vai conversar com um advogado, o advogado vai falar naquele juridiquês todo enrolado. Por quê? Porque aquele é o jeitão dele de falar. Aquilo faz parte de um vocabulário dele, deste advogado. O cara que vai na igreja, ele tem um certo vocabulário. O cara que é malandrão, ele também tem o vocabulário dele. Então é isso que eu quero que você entenda. Cara, nós estamos lendo o livro, eu nem sei, nós estamos lendo o texto, não é o livro, né? Nós estamos lendo o texto e eu nem sei quais são as perguntas, mas estou tentando tirar perguntas daqui, certo? Então olha só. Os livros dizem exatamente a mesma coisa, têm uma mesma linguagem e dizem que você está sempre a um passo ou a 1 único centímetro da vitória. Não pare. Se desistir agora, será para sempre. Tome, leia a Estratégia do Oceano Azul. Estratégia do Oceano Azul, talvez você nem saiba o que é e você não precisa saber. Se você encontra alguma expressão que você não conhece, prossiga. Parênteses, né? A estratégia do Oceano Azul é uma estratégia de enxergar oportunidades onde não existem, tá? Mas só para que você entenda. Então, se desistir agora, será para sempre. Tome, leia a estratégia do Oceano Azul, faça mais uma mentoria, participe de mais uma sessão de coaching. Ó, de novo, linguagens que são linguagens deste mundo de hoje, do que a gente chama de empreendedorismo de palco. Então, olha só. Faça uma mentoria, é uma linguagem de quem está nesse mundo do empreendedorismo de palco. Faça mais uma sessão de coaching, também. É uma linguagem própria de quem está nesse mundo. O problema é que o seu mindset, de novo, ó, a mesma expressão aqui em cima, não está ajustado. Você precisa ser mais proativo. Vamos fazer mais um Power Mind? Eu consigo um precinho bacana para você. Veja, quem escreveu isso foi um cara famoso, né, Ícaro de Carvalho. Ele é uma pessoa muito famosa na internet, uma pessoa muito inteligente, escreve muito bem. E esse texto foi adaptado e isso aqui caiu no Enem. E aí veja só, de tudo isso que nós lemos, isso que eu quero que você entenda, é possível que mesmo sem saber todo o conteúdo do que está escrito dentro de um texto, você consiga enxergar, extrair dali algum sentido. Então, o que eu quero que você entenda
Eu posso não saber o que é mindset, empoderamento, millennials, networking, coworking, deal, business, nada disso. Pode ser que eu não saiba sobre nada disso. Mas quando eu leio o texto, e a partir do título, inclusive, porque o título sempre tem relação com o próprio texto, qual é o ponto? O ponto é que tudo isso que está sendo trazido aqui, é possível que você tire algumas conclusões. Quais conclusões? Primeiro, o que tinha antigamente e o que tem hoje. Existe hoje uma linguagem muito própria, existe hoje um jeitão de falar muito próprio, e além disso, existe ali, entre aspas, um incentivo, né? Então, você está a um único centímetro da vitória. Então você tem a ideia de que esse tipo de empreendedorismo de palco, que é o cara que sobe no palco e vai dizer, contar todos os êxitos que ele teve, etc e tal, com base nessas linguagens todas aqui. Pois bem, este é o pano de fundo deste texto, dando a impressão, dando a entender que se você está nos dias de hoje fazendo o empreendedorismo, qual é o ponto? Você está, de algum modo, tomado por uma certa visão de mundo que não permite que você pare, porque você está a 1 centímetro da vitória. E se você desistir agora, vai ser para sempre. Então é uma ideia de uma situação que é para sempre, ou seja, você está aqui neste mundo, desse tipo de empreendedorismo. Se você desistir, vai ser para sempre. E no fim, tem uma coisa. Por que tudo isso vai destruir você? Porque se passa a ideia de que você sempre estará muito próximo da vitória. É como se fosse uma venda de ilusões. Você fez tal coisa, agora faça tal coisa, agora faça tal coisa, agora faça tal coisa. E aí o final diz por que tudo isso vai destruir. Porque tem dinheiro. Eu consigo um precinho bacana para você. Então qual é a ideia? Então se eu perguntasse assim, escuta aqui, por que o empreendedorismo de palco vai me destruir? Porque eu hoje apenas tenho conteúdo motivacional, porque eu estou dentro de um ambiente que tem uma mesma linguagem, que tem uma mesma ideia. Qual é essa mesma ideia? A ideia de que eu sempre posso fazer uma coisa a mais e de que eu não posso desistir. E claro, para tudo isso, para eu chegar no meu objetivo, eu preciso pagar. Eu consigo um precinho bacana para você. Olha que coisa. Tudo isso de um texto. Eu nem li a pergunta. Mas tudo isso você consegue extrair de um texto. Então é claro que aqui eu já fiz uma leitura mais cuidadosa com você desse texto. Mas o que eu quero que você faça quando você estiver fazendo uma prova, e você precisa treinar isso. Isso é um conhecimento treinável. Pegue artigos de jornais, hoje artigos na internet, e tente fazer isso, tente entender, tente extrair dali conhecimentos, tente tirar perguntas, tente olhar, ler aquele texto como se você fosse fazer na escola uma apresentação daquilo, como se a sua professora da escola perguntasse para você, escuta aqui, você leu esse texto aqui, o que é que esse texto quer dizer? Você pode resumir para mim o que esse texto está dizendo? Porque no fundo, meus amigos, a interpretação de texto cobrada em concursos públicos e até mesmo no Enem tem a ver com isso. Não basta você ser alfabetizado, você precisa ler um texto, entender o texto, compreender o texto e saber fazer perguntas em cima do texto e sabe fazer resumos sobre aquele texto, ou um resumo, uma síntese sobre o que está sendo falado. Então, veja, a gente tem um texto aqui muito curto, até um texto, por mais que existam palavras aqui que são desconhecidas da maior parte das pessoas, mas um texto com poucos parágrafos aqui, com uma escrita muito bem feita, muito bem, que flui muito bem, mas é importante que você saiba, mesmo para um texto pequeno ou para um texto grande, que você saiba resumir. Então, olha, o texto que eu li, ele está tratando de empreendedorismo de palco, que deve ser alguma coisa relacionada a algum tipo de forma de empreender, de criar um negócio, e isso está sendo feito de um modo diferente do que antigamente se fazia,
E, atualmente, existe uma linguagem própria sobre tudo isso, e além da linguagem própria, existe uma necessidade de sempre se pagar alguma coisa, porque você estará sempre alimentando aquela ilusão. Olha que coisa, né? Então, sem ter lido a questão. É claro que num concurso você vai ter que fazer tudo isso mentalmente e muito mais rápido. Por isso a necessidade de você treinar isso, né? Então aqui, meus amigos, o ponto importante é que você entendendo o que está sendo dito no texto e tentando fazer esse resumo, pensando mesmo que você está na escola, que a sua professora deu lá um texto para você depois falar, explicar sobre esse texto na frente de todo mundo na sala. Você vai ter que dizer o que está acontecendo ali, né? Então essa é a exigência que você terá. Então esse é o caminho para você responder e acertar questões de interpretação de texto em concursos públicos, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sempre falando sobre direito, né? Mas eu queria fazer aqui um parênteses sobre essa questão de interpretação de texto, porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade ou as pessoas negligenciam isso. Ah, eu vou estudar gramática, interpretação de texto é fácil. Na hora lá eu faço. Não, 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 não. Você está errado, totalmente errado. E tenho certeza de que se você não passou no concurso por poucos pontos, é muito possível que em alguma dessas provas você tenha errado uma questão de interpretação de texto. Por favor, não negligencie isso, tá bom? Então eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui e pegue textos e comece a fazer essa leitura crítica. Comece a ter este senso mais aguçado de uma leitura crítica, verdadeiramente crítica, para você, quando estiver na sua prova, para você realmente conseguir fazer as questões de interpretação de texto sem maiores problemas. Tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!